Querido palestrino, minha querida palestrina que fala comigo do Brasil e também do mundo afora. Meu nome é Leandro Rodrigues e hoje nós vamos trocar mais aquele bate-papo sobre mudança de estatuto no Palmeiras. Na verdade, cara, eu tô cansado desse papo já. A verdade é que o pau cantou na reunião que nós conversamos que ia ter nessa última noite de terça-feira. Ela aconteceu e para mim o que aconteceu foi uma vergonha, tanto por parte do conselheiro do Palmeiras quanto por parte da dona Leila, tá, gente? Eu não ponho a minha mão no fogo por ninguém e toda essa balbúrdia é por causa que ela está interessada em um terceiro mandato no Palmeiras e eu já expliquei que eu sou radicalmente contra. Vou colocar aqui o áudio para vocês, também vou falar algumas coisas resumidas que o portal Nosso Palestra trouxe e a gente está vivendo um tempo complicado no Palmeiras, viu, gente? É complicado. Também vamos falar nesse vídeo sobre os zagueiros que o Palmeiras tinha a intenção de comprar, especificamente sobre Vitão e Nino. Vamos falar nesse vídeo também que o PVC soltou uma fala muito importante lá no canal do De Primeira do All Sports sobre uma eventual contratação do Gerson e também novo velho interesse, como vocês viram na thumb, retomado no Palmeiras. E Palmeiras é novela e novela e novela e novela. Confesso para vocês que eu tô cansado, mas estamos aqui nesse compromisso para trazer mais um vídeo para vocês. Não se esquece de verificar sua inscrição no canal, o seu like também é muito importante, tá? E sem mais delongas, vamos para os assuntos de hoje, tá? Mesmo com o cabelo de Dilma aqui, nós vamos para cima. Vamos embora. É o seguinte, palestrino, quero dizer para vocês que o pau quebrou, hein? Na última reunião do Palmeiras aí para realizar, né, a aprovação do orçamento para 2026 para o Palmeiras. Parece que foi aprovado aí 1,2 bi, né, de orçamento para o Palmeiras. O Palmeiras tá voando financeiramente ultimamente. A gente precisa é que isso traga retorno técnico dentro de campo e é o que a gente não vê nos últimos 2 ou até posso dizer 3 anos da gestão da dona Leila Pereira, com o técnico Abel Ferreira e também com os jogadores que foram contratados até o momento na gestão dela. Isso vai ser colocado em jogo porque eu vou colocar, por mais cansativo que seja, vocês precisam ouvir. Esse áudio vazou de uma crítica contundente e, cara, afiada do conselheiro José Corona Neto. Confesso para vocês que eu não conheço esse conselheiro, por isso que eu não boto a minha mão no fogo por ele. Como tem algumas páginas palmeirenses dizendo que é o cara, o salvador da pátria dentro do Palmeiras, eu não falo isso, mas a fala e a crítica dele é muito contundente à gestão Leila Pereira e, obviamente, a Leila não deixou passar barato, tá bom? O pau cantou e aí, vazado, né, dados os devidos créditos ao Fred Júnior, vou colocar para vocês aqui o áudio e eu gostaria que vocês escutassem essa parafernália que foi essa discussão entre o conselheiro José Corona Neto e a dona Leila Pereira. A pura politicagem no Palmeiras. O que acontece fora dos gramados que muitas vezes as pessoas não querem dar atenção. Prestem atenção aí, escutem comigo. Presidente e vice do CD, aos nobres conselheiros que estão aqui, mas eu discordo completamente. Eu vejo essa gestão perdulária, incompetente, gastou 700 milhões de jogadores medíocres, mais 300 milhões de luvas e salários. Hoje, o time da Leila, o time que foi campeão, veio do Luxemburgo, do Matos e do seu Maurício Gagliotti. Esse time, a Leila pegou e foi campeão. A partir do momento que ela começou a mesclar o time, a montar o time dela, eu vou dar só o seguinte: faz 2 anos que nós não ganhamos nada, ganhamos um Paulistinha, como diz o nosso ex-presidente Maurício Gagliotti. É muita incompetência. Além de tudo, eu vou montar o time da Leila. Jair, 5 milhões de dólares. Mikael, 5 milhões de dólares. Jeff Té, era ridicularizado na Escócia. Aí, Emi Martinez descobriram um jogador
na Dinamarca, na Suécia. Aníbal Moreno sempre... Só uma pausa aqui, ele tá pegando pesado, né? É nada mais, nada menos que a crítica que a gente faz aqui no canal e também os outros canais influenciadores do Palmeiras, torcedores, também fazem a crítica, né, contundente à gestão da Leila Pereira, gente. Até agora eu não tô vendo nenhum tipo de ofensa do José Corona Neto, conselheiro do Palmeiras, né? Mas vamos continuar ouvindo aqui, vamos lá. Foi mais ou menos, Maurício, 70 milhões de reais. Sabe quanto custou o Carrascal? 12 milhões de dólares. Sosa, 18 milhões de dólares. Facundo, 14 milhões de dólares. É simplesmente uma incompetência. E quem não entende de futebol não pode ser presidente do Palmeiras. Quem não entende de futebol tem que ficar em casa. O Palmeiras não nasceu de 10 anos para cá. O Palmeiras nasceu há 100 anos. O Palmeiras é campeão há 100 anos. Não foi a Crefisa que descobriu o Palmeiras. Foi o Palmeiras que fez a Crefisa ser grande. Multiplicar por 8. Eu vou dizer mais uma coisa para vocês. Todos esses jogadores foram 700 milhões de reais. Esse é o time da Leila. É o time do scout. É o time do diretor de futebol, que é medíocre. Só pensa em comer, não entende nada de futebol. Ele derrubou o Fluminense, derrubou o Botafogo e derrubou o Vitória. Como que nós podemos ter um diretor de futebol desse quilate, dessa qualificação, desqualificação, em vez de estarmos comprando o Gerson, o Arias, Nino, Martins Quarta, Montiel? Nós estamos brincando de comprar jogadores medíocres. Agora, nós vamos querer comprar o Denilson do Cuiabá. Só mais um segundo. O Denilson do Cuiabá. Essa gestão é... Esse Denilson eu nem cheguei a falar aqui no canal. Eu vi essas especulações do Palmeiras interessado, né? E realmente é uma vergonha, né? É o estilo de contratação do Palmeiras. É um estilo que eu critico aqui no canal. O conselheiro aqui, o José Corona Neto, também está criticando a Leila Pereira. E, cara, é frustrante, realmente, né? É uma crítica muito forte à gestão dela na frente de muitas pessoas que estavam na reunião. Incompetente. Leila, você tem que amar o Palmeiras, não a você. Você ama você. Eu só tenho mais uma coisa para falar. É o terceiro mandato. Isso é imoral. Isso é amoral. A primeira coisa que vai acontecer é ela pedir para votar o terceiro mandato. Aí ela vai fechar o conselho. Vai pedir para votar a SAF. Vota a SAF. E aí vai fechar o conselho. O conselho vai ser fechado. Vocês vão ficar em casa. É isso que vai acontecer. Obrigado, Ciro. Boa noite. E menos empáfia, menos arrogância e mais humildade, mais competência. Nós somos tetra vice-campeão, gestão perdedora. Então vamos lá, eu tô ouvindo esse áudio agora, tá? Eu estava no médico esta manhã, eu tava vendo aí a repercussão, não consegui ouvir, tô ouvindo com vocês na íntegra ele. Cara, pelo que se fala, a Leila se sentiu ofendida pela crítica do José Corona Neto, no qual ela vai responder, acredito eu agora, tem mais 4 minutos de áudio. Você viu que as reclamações e as críticas que ele fez foram a contratações. Ele valida que o time que a Leila conseguiu ser campeão veio da era do Gagliotti, né? E tem muita gente na torcida que concorda com isso, tem outros que discordam, tá tudo certo, cada um crê de uma forma diferente. Eu acredito nisso que ele falou também. Ele bate de frente com os 700 milhões que foram gastos esse ano, né? Bate de frente com jogadores que chegaram, comparam com contratações do Flamengo e o Flamengo pagando mais barato em jogadores que decidem e a gente pagando mais caro em jogadores que a gente falou aqui, denominou de água de salsicha, né? Ele citou o exemplo do Carrascal, vocês ouviram. Então foi uma crítica muito forte, né, cara? E ela como presidente, eu já até imagino, né? Ela naquela posição de poder que ela está, eleita, na frente de todos aqueles conselheiros, certamente... pelo que o pessoal falou por aí, eu não vi o áudio na íntegra, vou ouvir agora com vocês o que a Leila respondeu. Eu tenho certeza que ela não deixou barato, conforme já está
se falando na mídia por aí, né? Então vamos escutar agora o que a Leila, acredito eu, que ela vai responder agora o José Corona Neto. Vamos lá. Mas um minutinho só. Pois não. Alô, Leila, oi. Mas esse conselheiro que veio aqui me ofendeu a minha gestão, ele fala e vai embora? Ele é covarde? Você é covarde. Você é covarde. Quem é você? Quem é você? Você é covarde. Eu sou presidente do Palmeiras. Quem é você? O que você faz na vida, Corona? O que você faz na vida, Corona? O que você faz na vida? Você é um covarde. 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 Tá? Fala e vai embora. Não vou deixar embora. Não vou deixar embora. Lembrando que tudo isso é porque a Leila está querendo articular um terceiro mandato no Palmeiras, hein? Lembrem disso. Não vou. Quando o Palmeiras caiu 2 vezes, quase a terceira vez, você veio aqui dar escândalo, hein? Você veio aqui? O que você faz na vida, meu filho? O que você faz na vida? O que você faz na vida? Nada. Então você é um fracassado. Que você não faz nada é um fracassado. Eu não vivo do Palmeiras. Tá bom? E você é um fracassado e covarde. Se a senhora não vive do Palmeiras, Leila, desculpa interromper, tá, Palestrino? Mas por que tanta essa gana de querer aumentar o mandato seu aí? Né, a sua postura de poder dentro do Palmeiras, se você não vive do Palmeiras. Isso é um grande questionamento que eu faço, sincero, tá? Se você não vive do Palmeiras, por que você tem tanto esse desejo? E não vem falar pra mim que você ama o Palmeiras, né, não sei o que. Para com isso, tá? Esse discurso não cola mais, não. Mas se a senhora não vive do Palmeiras, por que tá tanto, tá se colocando numa situação desconfortável, ouvindo um monte de coisa que a senhora provavelmente não queria ouvir, tudo por causa de um terceiro mandato? Ué, fica meio dúbio isso daí, né? Vamos lá. Fracassado! O Palmeiras nunca passou um período como este. Nunca. O Palmeiras nunca foi tão vitorioso como na minha gestão. Na gestão de Leila Pereira. Isso não é uma verdade. O Palmeiras foi campeão na era do Paulo Nobre, que foi um período mais difícil, no qual a senhora entrou com a Crefisa e ajudou muito o Palmeiras, é verdade. Eu não sou ingrato, tá? A Crefisa, no começo, ela foi muito importante para o Palmeiras, depois não foi tanto assim. Caso o Palmeiras é que fortaleceu a Crefisa em ganhos para a senhora, essa é a verdade. Mas no começo a senhora foi muito importante com a Crefisa patrocinando o Palmeiras, isso eu devo reconhecer. Mas não é verdade que a sua gestão é a mais vitoriosa. O Gagliotti venceu. O Gagliotti tem Libertadores, dona Leila. A senhora não tem. Não é verdade que a senhora está falando que é a gestão mais vitoriosa. Eu, quando vim para o Palmeiras, que a Crefisa só começou a aparecer quando eu vim patrocinar o Palmeiras, é mentira. A Crefisa tem 60 anos. A Crefisa veio para o Palmeiras quando o Palmeiras estava quebrado. O Palmeiras não tinha dinheiro para absolutamente nada. E eu vim aqui oferecer meu patrocínio, que esse covarde deveria oferecer, que até hoje eu não sei o que esse homem faz. Além de falar bobagem, aliás, uma grande coisa na minha vida, quando terminar o meu mandato aqui no Palmeiras, é ter o prazer, o privilégio de nunca mais olhar para a cara dessa criatura que esteve aqui desequilibrada falando para os senhores. Desculpa, mas eu não vi nenhum tipo de crítica tão ofensiva assim. Olha, me perdoem, tá? Se vocês viram alguma crítica do Corona a ela que ofendeu diretamente a ela, vocês coloquem aqui nos comentários. Mas ele pegou pesado nas contratações que a senhora fez. Ele pegou pesado de que o time só foi vice com a senhora, né? Ganhou um brasileiro, sim, mas ele ressalta que o brasileiro que você ganhou, Leila, foi por causa do elenco passado do Gagliotti. Eu não tô vendo essa crítica toda. A verdade é que a impressão que eu tô tendo desse áudio é que a senhora não tá gostando de ser criticada na frente das pessoas, né? A senhora não gosta de críticas, certo? A senhora só gosta que passe a mão na cabeça. Pelo menos isso é o que tá me passando, né, a impressão desse áudio. Mas vamos continuar ouvindo. Ele é um desequilibrado, ele não tem condição e postura nenhuma de ser conselheiro do Palmeiras, tá?
Ah, e tem um detalhe, se a senhora tá falando que vai ser um privilégio a senhora sair do Palmeiras de não ter que escutar esses desequilibrados, palavras da senhora, eu retorno a pergunta, por que a senhora tá querendo mais um mandato no Palmeiras, querer se reeleger novamente? Percebe que não bate a fala dela com o que é o tema dessa reunião, que é querer alterar o estatuto do Palmeiras para poder se reeleger novamente? Percebe que não bate, é incoerente? E tem que respeitar a presidente, tem que respeitar a Sociedade Esportiva Palmeiras e tem que respeitar vocês. A minha gestão, a gestão da presidente Leila Pereira, é a gestão mais vitoriosa da história do Palmeiras. Foi onde nós alcançamos a maior receita, as maiores receitas, mas isso não interessa. Ah, não, mas peraí então, peraí. Ó, vamos lá, é isso que eu falo pra vocês. Caramba, que coisa, hein? É isso que eu falo pra vocês. Vocês estão vendo como a Leila, ela trata vitórias no Palmeiras e ela já logo ela relaciona a dinheiro? Quando eu falo pra vocês que é bom e ruim a Leila tratar o Palmeiras como um banco, o lado bom é que o Palmeiras não deve ninguém, isso é maravilhoso, mas também não é mais do que obrigação pagar as contas, né, dona Leila? Vamos deixar claro isso aqui. O Palmeiras não deve ninguém. O Palmeiras em gestão é maravilhoso, financeiro, certo? Mas com ganho técnico dentro de campo, com a senhora como presidente, o Palmeiras mais fracassou do que ganhou. Ah, mas nós fomos vice. Beleza, mas quem é que comemora vice em campeonato, gente? Pelo amor de Deus, você comemora vice. Ah, vamos soltar fogos porque o Palmeiras foi vice do Brasileiro. Pelo amor de Deus, gente, quem comemora vice? Não é vergonha, mas também não é título, gente. Pelo amor de Deus. Então vocês percebem que a gestão vitoriosa que ela tanto fala é só relacionado a dinheiro? Então quer dizer que se ano que vem o Palmeiras não ganhar absolutamente nada, mas as contas continuarem pagas, aí tá tudo certo, ninguém pode falar nada, ninguém pode criticar. Dona Leila, um time de futebol não vive só de dinheiro, é dinheiro e títulos conquistados. É isso que um clube grande exige, e é por isso que a senhora está sendo cobrada, é por isso que a senhora ouviu isso daí do José Corona Neto, né? Então, você percebe que a melhor gestão, segundo ela, a gestão mais vitoriosa é o quê? Segundo o que o Palmeiras tem de caixa, né? É isso que ela tá falando. Você concorda com isso? Eu discordo. Que interessa um clube quebrado, mas que ganha algumas coisinhas de vez em quando, como ganhou em 2012, entendeu? E logo em seguida, o que aconteceu? O que aconteceu? Quando o Palmeiras ficou sem título nacional... Ó, isso aqui, dona Leila, isso aqui é uma vergonha pra senhora. A senhora mesmo que tá citando. Quando o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil e no mesmo ano foi rebaixado. A senhora, com uma gestão milionária, não conseguiu tirar, eliminar, né, bancando o Abel Ferreira e os jogadores que a senhora contratou, vocês não conseguiram eliminar o Corinthians, que não paga a conta de luz, não paga a conta de água. Isso é uma vergonha pra senhora. Um time do Palmeiras que lá atrás foi rebaixado, conseguiu ser campeão e a senhora não da Copa do Brasil. Tá bom? Isso aí, se eu fosse a senhora, não ia por esse lado, hein? Esse lado aí eu acho que não vai corroborar com o discurso da senhora, não. Porque isso é mais vergonhoso pra senhora do que defende o argumento que você tá trazendo aí, pra se defender. Ser um campeonato brasileiro há 22 anos, não é? E quando eu fui tricampeão brasileiro, eu não vi ninguém subir aqui e parabenizar a presidente. Quando eu fui tricampeão paulista, eu não vi ninguém subir aqui e parabenizar a presidente. Então, eu tenho que ficar ouvindo esses desequilibrados, entendeu? Aqui, e ficar quieta, eu não fico quieta. Eu sou uma mulher, Alcir, desculpa, tá? Desculpa, meus amigos e minhas amigas. Eu não sou uma mulher que eu fico quieta, que não tomo atitude. Pelo contrário, tá? Vocês podem ter certeza que eu sou muito mais homem do que muito homem. E eu estou aqui porque eu fui eleita por vocês e eu fui eleita pela grande maioria dos associados do Palmeiras. É isso que eu tenho para falar com vocês. E eu não vou admitir, em hipótese nenhuma, que me ofendam, que ofendam o Palmeiras. E se alguém passar dos limites, não é que eu vou tomar providência só aqui. Eu vou tomar providência judicialmente, que eu não admito que me desrespeitem, que eu nunca desrespeitei ninguém. Eu sempre fui extremamente sincera, mas com muito respeito. Eu não vou aturar desequilibrados aqui nesse microfone. Se me ofender, vão ser processados judicialmente. Tá bom. Tem mais uns segundinhos aqui. Deixa eu finalizar isso aqui, tá? Vamos lá, vamos voltar aqui pro que importa. Ela tá afirmando aí, eu queria entender o que ela viu de ofensa do José Corona Neto. Não sei se foi o parte que ele falou pra ela que ela não entende de futebol,
que talvez se a pessoa não entende de futebol devia estar em casa, talvez deve ter sido isso que ela se sentiu ofendida, ou quando falou da empresa dela, e tá tudo certo. Se ela se sentiu ofendida, ela tem total direito de ir buscar os direitos dela na justiça. Mas, pessoal, eu não imaginava quando eu criei um canal para falar do Palmeiras que eu ia ter que comentar sobre política, cara. Vocês viram a putaria que foi, né? A palhaçada que foi. É isso aí, gente. É politicagem. E eu falo pra vocês, tem muita gente aí exaltando o José Corona Neto pelo que ele criticou. Críticas contundentes, é verdade. A maioria delas eu sou... a gente também fala aqui no canal, né? De jogadores, contratações, fracassos, né? Fracasso, gente. Vice-campeonato não é ser campeão. Vice-campeonato, você não ganhou absolutamente nada. Você ganhou um troco a mais que os outros, mas o que define uma gestão vitoriosa é título, né? E o Palmeiras não ganhou esse ano nem Brasileiro, nem Copa do Brasil. Inclusive foi eliminado duas vezes para o rival, que não pode se vangloriar do que a senhora se vangloria de grana e gestão e tudo mais. E, bom, não faz mais que obrigação de fazer uma boa gestão e pagar as contas em dia, né, dona Leila? Tudo isso eu quero que vocês saibam. Aconteceu porque ela está articulando para ficar mais 3 anos no Palmeiras. O que eu já disse e falei nesse vídeo aqui, se você quiser assista, foi o vídeo de ontem, que eu sou radicalmente contra, tá bom? Leila, obrigado pela Crefisa, obrigado por ter ajudado a gente, de verdade, eu não sou ingrato, mas já tá pesando a mão esse negócio da senhora querer ficar um 3º mandato no Palmeiras. Eu acho que não é por aí, tá? Pô, a senhora quer continuar? Beleza, o Gagliotti é a favor da senhora. Põe o Gagliotti para assumir, então, da próxima vez, para poder assumir a gestão da senhora de novo. Aí depois, acredito que a senhora, como é conselheira, pode tentar outra vez, outro mandato. Mas não fica com esse negócio de mudar estatuto, não, que isso não pega legal, né? Enfim, eu tinha muita coisa para falar sobre isso, teve muita coisa que rolou também, né? Ela chegou a comparar, na defesa do discurso dela, o Palmeiras com o Real Madrid, que eu esqueci o nome lá do cara que tá na frente presidindo o Real Madrid, mas é o seguinte, dona Leila, esse argumento vai de contra a senhora. Se a senhora quer comparar o Palmeiras com o Real Madrid, contrate igual o Real Madrid, vença igual o Real Madrid. Não é o caso da senhora, tá? Então, calma, né? Pezinho no chão, não dá pra comparar o Palmeiras com o Real Madrid, né? A senhora quis usar o exemplo do cara que tá por lá, não sei quantos anos, eu esqueci o nome dele, o presidente do Real Madrid, mas a senhora, em atitudes de contratação de mercado e vitórias, levantamento de taças, a senhora nem se compara com o presidente do Real Madrid, tá bom? E a senhora tá brigando por uma coisa num péssimo ano pra senhora, que foi um ano que a senhora mais gastou no Palmeiras e não ganhou nada. Nada. Calma, hein? Calma que eu acho que a senhora errou o time de colocar essa discussão de 3º mandato na mesa, viu? Porque esse ano não foi nada bom pra senhora, não. Outra coisa, Palestino, que ela falou, vou falar meio que por cima aqui pra gente não delongar muito mais aqui no vídeo, já tá dando tempo pra caramba aqui. Ela criticou até o Abel Ferreira, hein? Pra defender a gestão dela. Ela falou que o time sub-20 deveria ter ganhado do Vitória, né? Comparado com o time que o Abel colocou em campo e não conseguiu ganhar do Vitória dentro do Allianz Parque, hein? Caramba! E aí, Abel, você vai deixar isso quieto? Se eu fosse você, meu amigo, eu ia trocar uma ideia com ela, viu? Minimamente. Falei assim, como assim, Leila? Como assim? E assim, ela critica o Abel, né? Que o sub-20 deveria ter ganhado do Vitória, porque pra mim isso é uma crítica indireta ao nosso técnico, e vai ficar por isso mesmo, né? Para defender os interesses dela, ela é capaz de criticar até o Abel. Vocês estão vendo como é que é as coisas, né? Rapaz, eu não boto minha mão no fogo por ninguém, velho. Nem por esse dirigente que veio, esse conselheiro que veio aí e falou algumas coisas, e nem pela Leila Pereira. Eu não boto minha mão no fogo por ninguém, tá bom? Outra fala dela, Palestino. Como um time vai ser campeão sem dar um chute no gol? Ela falou isso aí, defendendo a tese dela lá, criticando algumas coisas desse ano. Pois é, Leila Pereira, como é que um time vai ser campeão sem dar um chute no gol? Mais uma crítica ao Abel Ferreira. Então, assim, quando é pra defender os direitos dela, ela sai metendo a porrada em quem aparecer na frente, bicho. Se necessário, até no Abel Ferreira, que ela faz questão de ficar com ele até 2027. É complicado isso daí, hein? É bem complicado. Eu acho que não pegou bem essa discussão pra Leila, eu acho que não foi do jeito que ela imaginava que seria. Só que, vou falar pra vocês, tá? Ela é muito forte. Tem muito conselheiro lá dentro que é muito a favor dela. E eu não ia ficar surpreso se ela conseguisse mudar esse estatuto do Palmeiras de novo. O que eu já falei pra vocês, é muito perigoso. São Paulo fez isso no passado, não deu certo.
o Corinthians perpetuou-se uma gestão, né? Trocou os caras, mas era a mesma gestão no caso, né? Mas sempre o mesmo grupo comandando o Corinthians. Olha como o Corinthians está agora. Gente, esse negócio de perpetuar poder e centralizar numa pessoa só não dá certo, tá? E a Leila, como eu já falei aqui pra vocês, ela se prova incoerente em algumas coisas. Ela quer ficar 9 anos no Palmeiras, mas ao mesmo tempo ela fala que a melhor coisa que vai acontecer com ela foi quando ela sair do Palmeiras não ter que escutar o que ela escutou do conselheiro do Palmeiras. Você vê como não bate as coisas? Enfim, tem muita coisa, eu quero saber o que vocês acham disso tudo. Eu acho isso uma puta palhaçada. Essa é a politicagem que acontece por trás dos panos. A gente tá sabendo disso porque vazou esse áudio dessa discussão dela. Eu quero saber muito a sua opinião sobre tudo isso, tá? Seja aqui sincero, se você é a favor da Leila, tá tudo certo, cara. Coloca aqui o seu ponto, mas com educação. E se você também não concorda com isso tudo, também quero saber muito o que você pensa sobre o assunto aqui nos comentários. E Palestrino, eu tomei aqui, eu vou editar esse vídeo, obviamente, tomei aqui 27 minutos do tempo de vocês, pelo menos no bruto que eu tô olhando aqui, mas eu preciso comentar outras coisas, tá? Vamos falar aí de mercado da bola e informações nada animadoras para todos nós. Ah, vá, né? Quando se trata de contratações, todo palestrino se torna pessimista em relação às decisões do Palmeiras. É o seguinte, o Verdão trabalha, todo mundo sabe, no mercado para negociar a chegada de um defensor para o elenco do professor Abel Ferreira para 2026. Vamos lá, nomes. Vitão, do Internacional, formado nas categorias de base do Palmeiras e atualmente lá no Clube do Sul, era um dos nomes que agradava a diretoria do Palmeiras, mas, segundo informações do portal Nosso Palestra, fresquinhas para vocês, né, repercutindo aqui, dando os devidos créditos, o Palmeiras não vai avançar nas tratativas pelo Vitão, beleza? Agora, o que é mais triste, outro nome da lista do Palmeiras é o do zagueiro Nino. Atualmente no Zenit da Rússia, falamos bastante, eu acredito que seria uma baita contratação para a zaga do Palmeiras se de fato acontecesse, porém a apuração também do pessoal do Nosso Palestra dá conta de que houve uma conversa entre pessoas ligadas ao atleta e o Palmeiras, uns dias atrás, porém o Palmeiras sinalizou que uma negociação não seria aberta no momento. Então tá aí, um cara que seria espetacular, tá na tela aqui para vocês no Palmeiras, é aquele banho-maria, né? É especulação pra cá, especulação pra lá, e no final das contas a gente já sabe o final da novela, né? Infelizmente. O professor Abel Ferreira e a comissão técnica do Palmeiras, né, entende que é necessário a chegada de um zagueiro novo para a temporada de 2026. E atualmente o elenco conta com Gustavo Gomes, Murilo, Bruno Fux, Benedetti, que deve ser negociado, tá? O Benedetti, e o Mikael também tem propostas, conforme nós trouxemos ontem a informação do Thiago Ferri, de que tem clubes aí, parece que da MLS, querendo levar de novo o Mikael pra lá, tá bom? Então, se Benedetti e o Mikael forem negociados, o Palmeiras vai ficar só com 3 no plantel, então essa deve ser uma posição que o Palmeiras vai fazer contratações. Mas uma coisa que a gente fica pessimista, o Vitão, o Palmeiras já desistiu, e o Nino também, o Palmeiras não vai abrir negociações, segundo informações do Nosso Palestra. Pois é, Palestrino, é aquela coisa, novelas que nós assistimos todos os anos e a maioria das vezes a gente sabe como é que termina, né? Infelizmente, no caso do Nino, ele não deve ser jogador do Palmeiras em 2026. E mais um aqui, que eu falo, rapaz, eu acho que esse é o terceiro vídeo seguido que eu faço aqui, trazendo, né, pelo menos algumas informações que pipocam na internet pra vocês. E pipocou mais uma, hein, nessa última terça-feira à noite, depois de eu ter publicado o vídeo lá, o PVC veio e soltou essa no programa de primeira do UOL, a respeito de uma eventual contratação do Gerson. A princípio, Palestrino, o Palmeiras descarta uma negociação com o Zenit pela quantia que o Zenit pediu para, né, liberar o Gerson. E nos bastidores, um acordo poderia ser em torno aí de 159 milhões, conforme disse o PVC. Aspas aqui pro PVC lá no de primeira. Gerson foi oferecido pelo Zenit ao Palmeiras, que deixou claro que o negócio seria caro demais. Circulou a história de que poderia ter o envolvimento de algum jogador da base, falamos isso ontem aqui, para compensar, né, o caso do valor do Gerson, mas o Palmeiras não está pensando nisso. Fala do PVC no programa de primeira do UOL. E aí é mais um banho de água gelada no palmeirense, cara, porque tá circulando, eu vou dar uma olhada
mais a fundo, não tive tempo ainda de me aprofundar sobre o John Arias, porque tá pipocando na internet também de que o Flamengo já fez uma primeira proposta pro John Arias, hein? E o Palmeiras sonda e nada. Enquanto isso, outros clubes, é o que eu falo pra vocês, enquanto o Palmeiras fica aqui pensando se vai dar certo, se não vai, outros times vai lá e toma atitude, né? E coloca a proposta pelo John Arias. Eu vou correr atrás dessa história, né? Já tá correndo esse papo nos bastidores aí. Pode ser que é mais um jogador que o Palmeiras não vai conseguir avançar nas negociações, né? Pode ser porque o Flamengo, pelo que estão dizendo, já tá muito forte pelo jogador. E assim, o Gerson e o John Arias seriam jogadores que mudariam o patamar no Palmeiras. Esse ano, alguns meses atrás, eu falei pra vocês que o ano principal do Palmeiras seria 2026. Mas por que eu falava isso? Porque eu conto com o retorno do Paulinho e a gente toma um banho de água gelada de que o Paulinho já não vai estrear, né, logo no primeiro jogo do Palmeiras na temporada pelo Paulista. Pra variar, né? Ainda vai ter que se recuperar e tem que se recuperar mesmo, né? Porque voltar e se machucar de novo também não dá certo. Eu contava aqui, ó, com uma possível investida no Gerson. Parece que o Palmeiras não vai fazer. Eu também contava com uma investida no John Arias e parece que o Palmeiras tá demorando demais. Tem um interesse no cara, mas não faz nenhum tipo de proposta pelo cara. Fica difícil assim de contratar, né? Então tá aí. Fica com essa, mais uma do PVC, dando esse banho de água gelada na torcida do Palmeiras. O Gerson deve ser mais um jogador que o Verdão não vai correr atrás. E para não dizer que o Palmeiras não vai correr atrás de ninguém, um novo velho desejo do Palmeiras parece que volta à pauta nesta quarta-feira. Olha só, o Verdão fez mais uma consulta ao volante Marcel Ruiz. Lembra dele? Hoje no Toluca do México. Ele joga junto com o Luan, ex-zagueiro do Palmeiras, né? Inclusive, acho que eles foram até campeões lá no algum campeonato do México. O jogador já havia sido observado um tempo atrás pelo Palmeiras, né? E pela diretoria da Leila Pereira, mais especificamente no meio do ano, após, né, o Mundial de Clubes. Internamente, Palestrino, o Verdão já monitora o atleta há um tempo, né? Desde a saída do Richard Rios, como falei para vocês, a gente já monitorava ele, né? Só que a gente acabou contratando na época o Lucas Evangelista, porque o amigão aqui tem interesse de migrar para Europa, tá? A negociação por conta disso não deve ser fácil, porque o atleta tem 25 anos e ele teria, segundo especulações na internet, reafirmado ao Palmeiras o desejo de jogar na Europa, algo que não se concretizou no meio do ano e segue como prioridade para o atleta. Além disso, o Toluca do México estabeleceu uma multa bem alta para liberar o Marcel Ruiz, cerca aí de 12 milhões de dólares, o que dá mais ou menos 88 milhões de reais. E com isso, o futebol europeu pode ganhar muita força antes de qualquer negociação com clubes brasileiros. O nome do mexicano, digo e reforço, voltou ao radar do Verdão diante da necessidade de um meio-campista com características de armação, chegada ao ataque, o que agrada ao professor Abel Ferreira. Jogador canhoto, pelo que se fala, é muito bom de bola, tem jogado o fino lá no Toluca, só que é o seguinte, eu vou ser muito sincero, vai ter gente que vai me hatear por isso e eu tô cagando, sinceramente. Gente, não é o jogador que chega e resolve os problemas do meio-campo do Palmeiras, tá? Não é. Entre Gerson e Marcel Ruiz, mesmo com o histórico, né, complicado do Gerson, alguns falam aí, até recebi comentários no vídeo anterior de que ele seria um jogador problemático nos bastidores, o Gerson. Gente, pelo amor de Deus, a gente já sabe o que o Gerson é capaz, hein? Eu acho que o Gerson alteraria muito mais o patamar do Palmeiras do que uma chegada do Marcel Ruiz. Com todo respeito ao jogador, tudo que eu vejo, todos os caras que, influenciadores aqui, pessoas que acompanham o futebol mexicano, os caras falam muito bem do jogador, né? É um cara que o Palmeiras foi atrás no meio do ano, não deu certo, e agora voltou o interesse pelo atleta. E o atleta deixa muito claro que ele não quer, a prioridade dele não é jogar na América, gente, a prioridade dele é jogar na Europa. E o Palmeiras insiste nesses caras que vai ter aí, quem sabe, uma negociação muito complexa, né? E se o jogador ele não tem vontade de jogar aqui na América do Sul, eu acho que não vale o gás do Palmeiras, né? A força e a energia para tentar trazer um cara que não quer jogar por aqui, gente. Pelo amor de Deus, sabe? Eu retomo o que eu falei no vídeo de ontem. Vou até voltar aqui para mim, aqui para pertinho para vocês, que eu vou finalizar o vídeo. Falta convicção do Palmeiras. A crítica que o cara fez à Leila Pereira de jogadores que a gente contratou
São jogadores que não mudam patamar, gente. Enquanto isso, a gente vê o Flamengo, inclusive nesse horário, falando pra vocês aqui, o Flamengo tá jogando uma final com o PSG lá do Intercontinental. Porque ganhou a Libertadores, ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou o Campeonato Carioca e também ganhou a Supercopa também no início do ano aí por ter vencido ano passado, né, esse torneio da CBF. Então assim, os caras levantaram 4 títulos esse ano, gente. E quem os caras contrataram? Os caras foram fortes no mercado. Trouxeram nome de peso, velho. Nome de peso. Enquanto o Palmeiras fica ali pensando, não sei, tal, o Flamengo vai lá e pau. E contrata e traz. Dá certo às vezes? Não, às vezes dá errado. Olha o que aconteceu com o De La Cruz. O De La Cruz fica mais no departamento médico. Como a gente fala pra vocês, jogadores são apostas, todos eles. Só que tem apostas que são mais assertivas que outras, né? Olha o meio-campo do Flamengo como ficou forte, gente. E o Flamengo investiu pra caramba, né? E a gente fica trazendo aí, já falei, Jailson, Jefité, Mikael, com todo respeito aos jogadores, tá? Facundo Torres, e gastando uma bala nesses caras, aí precisou dos caras esse ano. E a gente não conseguiu nada. E agora o Marcel Ruiz, como mostrei pra vocês, volta à pauta do Palmeiras. É um vídeo cansativo de fazer, principalmente por causa dessa politicagem, que é chato pra caramba. Eu odeio esse assunto, mas infelizmente é importante ao Palmeiras. Quero saber muito o que vocês pensam desse assunto. Vou encerrando o vídeo por aqui, pedindo, se você gostou do conteúdo, claro, se inscreve no canal e deixa o seu like. Se você não gostou do conteúdo, você quer me hatear, você quer falar besteira pra mim, fica à vontade, cara, também. Eu tô completamente vacinado de que eu não vou fazer a vontade de todo mundo aqui, tá? Eu vou agradar alguns e tenho certeza que outros vão se desagradar. Faz parte da vida, tá bom? Então, se inscreva no canal se você gostou do conteúdo, deixa o seu like, que isso pode ajudar muito o nosso trabalho por aqui. Eu vou indo nessa, que o Papai do Céu abençoe o restante dessa quarta-feira pra vocês. Agora eu vou ver se eu consigo pegar o restante do jogo entre Flamengo e PSG. Qualquer coisa a gente traz num vídeo amanhã, na quinta-feira, tá bom? Beijo no coração de todos e avante palestra.